vocês, nos encontrando hoje aqui no sofá da sua casa, e hoje nós iremos tratar sobre um assunto muito importante para os dias atuais, para nós continuarmos falando sobre autoestima, sobre representatividade. Eu convido hoje uma personalidade que tem muito a agregar tem muito a agregar a respeito dessa temática e que é tão pertinente para os dias que nós temos vivido, onde há muitos conflitos de identidade, de autoaceitação, e nós vamos falar um pouco sobre isso no nosso momento, no nosso encontro agora, certo? E para nós falarmos sobre isso, eu trago uma convidada especial que talvez você já a conheça pelos seus quadros, pelas suas artes, e que ela fala muito sobre isso. Mas para não dar mais spoiler, vou apresentar para vocês agora a nossa personalidade que vai agregar nessa temática de hoje. Frida Kahlo. Na verdade, o nome verdadeiro dela, ela é popularmente conhecida como Frida, mas o nome dela é Madalena Carmen Frida Kahlo. Então ela vem muito a agregar através da sua história de vida sobre o nosso tema de hoje. Você já com certeza deve ter visto algumas obras de arte relacionadas a Frida, e é conhecida, né, pelas suas características físicas. E talvez você não conheça a história dela e todas essas características que ela traz como representatividade da sua pessoa. Tem uma explicação, tem uma justificativa. Então nós vamos conhecer um pouquinho da história. Se você ainda não conhece, se prepara que você vai conhecer um pouco mais sobre a história de Frida, e juntos a gente vai refletir um pouco sobre a construção da nossa identidade, sobre a nossa autoestima e sobre a representatividade que áreas da nossa vida podem trazer. Madalena Carmen Frida Kahlo. Dona desde cedo de uma saúde debilitada, aos 18 anos ela passou por um trágico acidente que transpassou seu corpo e a deixou no hospital por vários anos, sendo sujeita de mais de 20 cirurgias. No entanto, foi nessa época que começou a nascer o talento que iria tornar ela mundialmente conhecida por seus altos retratos produzidos na cama de um hospital através de um cavalete readaptado pelo seu pai, também artista. Ao se recuperar um pouco mais, ela se matriculou no curso de pintura, onde conheceu também o artista Diego Vieira. Este tinha o dobro da sua idade. O lado político da artista foi algo também que floresceu cedo. Logo na sua juventude, ela se filiou ao Partido Comunista. Pouco tempo depois, Frida casa-se com um artista plástico e assim tentam viver uma vida normal. Porém, pouco tempo depois de perder a mãe, ela passa pela sua fase mais sangrenta, onde ela sofre 2 abortos consecutivos, pois uma das consequências do grave acidente que ela sofreu na adolescente foi ter se tornado incapaz de gerar. E assim ela começa a retratar a dor de não poder gerar em suas obras plásticas. Além disso, o relacionamento do casal é marcado por várias traições. Dentre elas, inclusive, ela descobre que os seus 3 sobrinhos, na verdade, eram 3 enteados do seu esposo e tinha tido um relacionamento com a sua própria irmã. Logo depois, Frida fica fortemente ligada ao movimento feminista, onde ela, por sua resistência aos padrões físicos desse mundo, e sua representatividade. Mesmo com sua saúde debilitada, a determinação de Frida sempre falou mais alto. Diante de toda essa história de superação, Frida nos ensina por meio da sua célebre frase: "Para que pés se eu tenho asas para voar?" Sabe o que a vida de Frida traz sobre a autoestima e sobre a autoaceitação? Porque essas limitações não impediram ela de ser quem ela era. O que seria a autoaceitação? Como é que eu posso finalmente gostar de mim? É fundamental entender que nós só podemos ter autoaceitação quando nós nos aceitamos como nós somos.
e não como nós gostaríamos de ser. Não na fantasia de ser perfeito, sem erros, sem falhas, sem medo, sem deficiência. A aceitação é a condição de você se perceber pleno, com suas possibilidades, com suas competências, com aquilo que você conquistou, mas também com seus defeitos, com o que você ainda não ultrapassou, com as barreiras que não foram ainda transpostas. A ação também não quer dizer que eu não vou mudar, que eu não vou poder procurar melhorar pontos que eu acho que precisam em mim avançar. Sim, mas eu preciso ter paciência, porque a vida exige certos processos. Eu não posso mudar coisas do dia para a noite. É preciso que a gente tenha essa leveza de enfrentar nossas sombras e acolhê-las. Entender que muitas vezes os nossos defeitos são lados infantis, que precisam ser compreendidos, acolhidos e amadurecidos e modificados, sem angústia, sem ansiedade e, sobretudo, com um sentimento muito ruim para quem não se aceita, que é o sentimento de inferioridade, de autoestima rebaixada. Olha no espelho aceitando-se como você é, integral e globalmente. Vamos ver, vamos ver. Chegou a hora da nossa poesia com rapadura de sexta-feira. Eu disse, seja menos preconceito, seja mais amor no peito, seja amor, seja muito amor. E se mesmo assim for difícil ser, não precisa ser perfeito. Se não der para ser amor, seja pelo menos respeito. Há quem nasceu para julgar e há quem nasceu para amar. E é tão simples entender em qual lado a gente está. E o lado certo é amar. Amar para respeitar, amar para tolerar, amar para compreender que ninguém tem o dever de ser igual a você. O amor, meu povo, o amor é a própria cura, remédio para qualquer mal. Cura o amado e quem ama, o diferente e o igual. Talvez seja essa a verdade, que é pela anormalidade que todo amor é normal. Não é estranho ser negro, estranho é ser racista. Não é estranho ser pobre, estranho é ser elitista. O índio não é estranho, estranho é o desmatamento. Estranho é ser rico em grana e pobre de sentimento. Não é estranho ser gay, estranho é ser homofóbico. Nem meu sotaque é estranho, estranho é ser xenofóbico. Meu corpo não é estranho, estranho é a escravidão que aprisiona seus olhos nas grades de um padrão. Minha fé não é estranha, estranho é a acusação que acusa inclusive quem não tem religião. O mundo sim é estranho. Com tanta diversidade, ainda não aprendeu a viver em igualdade. Entender que nós estamos percorrendo a mesma estrada, pretos, brancos, coloridos, em uma só caminhada. Não carece de divisão por raça, religião, nem por sotaque. Oxente, seja homem ou mulher, você só é o que é por também ser diferente. Por isso, minha poesia, que sai aqui do meu peito, diz aqui que a diferença nunca foi nenhum defeito. Eu reforço esse clamor. Se não der para ser amor, que seja ao menos respeito.